Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Senhora Presidente Assunção Esteves, Senhores Membros do Corpo Diplomático, entidades civis, militares e religiosas, Senhoras e Senhores Deputados. Todos os anos, nesta cerimónia, celebramos o essencial, a liberdade e a democracia. Fazemo-lo com perspectivas diferentes, visões alternativas e muitas vezes opostas. Ainda bem. O 25 de Abril fez-se para que não houvesse pensamento oficial, não houvesse caminho único e não houvesse donos do regime. Mas foi precisamente aí que começaram os problemas. Desde logo porque o país sofreu a tentativa de imposição de uma cartilha oficial. Desde a primeira hora, a facção que dominava o MFA e o PCP tentaram condicionar o sentido da revolução e o horizonte de liberdade que a mesma abria. Depois, até a Constituição de 76 veio a consagrar, no seu preâmbulo, a abertura do caminho para uma sociedade socialista. E ainda, durante o PREC, o regime foi conhecendo alguns donos que pretendiam sequestrar a liberdade e impedir a consolidação da democracia. Ou seja, Portugal viveu um período crítico no qual a verdade oficial era comunista, o caminho obrigatório era para o socialismo e os donos do regime queriam impedir o livre exercício da vontade popular. Hoje, como então, a única vontade soberana é aquela que se expressa pelo voto em eleições democráticas. Só assim somos livres e só assim vivemos em democracia. Dirão alguns que tudo isto são resquícios históricos, largamente ultrapassados. Muito bem, mas então por que há tanto medo? Porque há medo de discutir a história, os factos e as suas interpretações. Porque há medo de questionar as verdades oficiais. Porque há medo de pôr em causa os donos do regime. Porque há medo de fazer reformas. Aqui na Assembleia da República, porque há medo de celebrar o 25 de Novembro. Nesta Câmara, porque há medo de rever a Constituição. E não só aqui, porque há tanto medo de fazer as reformas necessárias e urgentes. Sabemos de onde vêm esses medos e reservas. Vêm dos que se apoquentam por se celebrar Novembro aqui na Assembleia da República com a dignidade que o CDS sempre defendeu. Nesse dia, alguns não vêm, outros vêm com cara feia e há alguns que vêm carpir mágoas. Estão no seu direito, mas estão errados. Estão mesmo muito errados. Pois nós vimos sempre a Abril, porque Abril não tem donos. Abril não é vosso, também não é nosso. Abril é do povo. Abril dispensa tutelas, guardiães e donos. Aqui todos temos a mesma legitimidade para o assinalar. Porque aqui não há deputados mais representativos do que outros, não há maiorias mais aceitáveis do que outras, nem há governos mais legítimos do que outros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sou da geração dos nascidos em democracia. Em 2003, fui dos primeiros nascidos depois de 74 a falar numa sessão solene do 25 de Abril. Naquele ano, preparava-se o alargamento da União Europeia a leste. Estavam presentes numa cerimónia como esta os presidentes dos parlamentos dos 8 países que havia pouco se tinham libertado da desgraça moral e material do comunismo. Sonhavam com uma vida nova e viam em Portugal um exemplo. Mais de 20 anos depois, é útil comparar a evolução de Portugal com a desses países. Em 2003, Portugal tinha um PIB per capita maior, um salário médio mais alto e uma produtividade superior ao de cada um desses países. Hoje, 20 anos, ou seja, há 20 anos éramos mais produtivos e recebíamos melhor. Não admira. Estávamos a comparar-nos com países que tinham sofrido décadas de atraso sob o jugo do comunismo mais desumano. Não há outro, aliás. Mas 20 anos passados, estando todos em liberdade e democracia, como evoluímos nós? O PIB per capita cresceu menos em Portugal do que em qualquer um dos países do alargamento. O salário médio também cresceu menos. E Portugal passou a ter uma produtividade inferior à de qualquer daqueles países.
Ou seja, em 20 anos passámos a ser menos produtivos e a ganhar pior. Nada disto era inevitável. E nada disto pode ser isolado do facto de, durante mais de 80% desses 20 anos, termos sido governados pela esquerda ou intervencionados graças à sua bancarrota. Mas voltemos aos medos. Voltemos aos medos porque precisamos de lhes dar resposta. Se queremos que a próxima geração se liberte deste marasmo, deste poucochinho, deste nivelar por baixo, temos de ter ambição de enfrentar esses medos. Não podemos ficar amarrados às políticas de esquerda que atrasaram o país. Não podemos ficar presos a estruturas que já não representam quem deveriam representar. Não podemos ficar limitados por taticismos partidários. Precisamos de abrir as portas à liberdade. À liberdade verdadeira, porque havemos de ter medo de avançar. Para nos libertarmos do que nos tolhe e atrasa, precisamos de reformas, precisamos de crescimento e precisamos de prosperidade. Já experimentámos o caminho do preâmbulo e não resultou. Está na altura de ser a vontade do povo a determinar para onde ir, porque o único dono de Abril é o povo, e o nosso povo espera de nós coragem, decisão e ação. Pela nossa liberdade e por Portugal, sempre.